Olá, meus amigos e meus irmãos. Eu vou gravar esse vídeo aqui sobre Jesus Cristo e a criação. A torre de vigia, para tentar provar que Jesus é uma criatura, acrescenta palavras na Bíblia. Isso mesmo. A torre de vigia, para tentar provar que Jesus é uma criatura, acrescenta palavras na Bíblia. O livro Achegue-se a Jeová, na página 88, diz o seguinte: o filho teve muito prazer em ser o mestre de obras usado por Jeová para criar todas as outras coisas. Aí cita Provérbios 8, 22 a 31. Então veja que aqui é dito, o filho teve muito prazer em ser o mestre de obras usado por Jeová para criar todas as outras coisas. Quando usa essa palavra outras coisas, eles querem dizer que Jesus é uma coisa que foi criada. A primeira coisa que foi criada pelo próprio Jeová. É isso que eles querem dizer. Então vejam que eles acrescentam a palavra de Deus, conforme mostra aqui no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. Aqui vamos observar em 1 Colossenses, capítulo 1, capítulo 15 a 17. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17. Veja o que diz a tradução do Novo Mundo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, que sejam tronos, que domínios, que governos, que autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Também ele já existia antes de todas as outras coisas. E por meio dele, todas as outras coisas vieram a existir. Então, nesse texto aqui de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17, é usado todas as outras coisas, é usado outras 4 vezes. E, na realidade, essa palavra, ela não aparece no original, Todas as outras coisas. Então, eles usam essa palavra outras para mostrar que Jesus foi criado. E, através da criação de Jesus, as outras coisas foram criadas por Jeová. Então, vemos que é usado a frase todas as outras coisas 4 vezes, Palavra outras coisas não se encontra no texto grego original. Essa que é a realidade. Então, a intenção da Sociedade Torre de Vigia acrescentar a palavra outras 4 vezes é ensinar que Jesus foi criado e usado para criar todas as outras coisas. Agora, veja bem. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Na palavra primogênito, nós podemos ter vários significados. Primogênito, no sentido humano, significa o primeiro a nascer. Mas na Bíblia, nem sempre primogênito significa o primeiro a nascer. Tem outros significados. Então, a palavra primogênito, na Bíblia, ela tem vários significados. Pode significar o primeiro a nascer, mas pode também significar prioridade, proeminência, posição ímpar, que é no caso aqui de Jesus, conforme citado aqui em Colossenses, capítulo 1. Então, o sentido de primogênito aqui não é que Jesus foi o primeiro a ser criado. O sentido de primogênito aqui é porque ele tem prioridade, preeminência, posição ímpar. Ou seja, ele é aquele que deu origem à criação. Segundo a palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Vamos observar que primogênito na Bíblia nem sempre significa o primeiro filho. Tem vários exemplos. Por exemplo, aqui Manassés. Manassés é o primogênito de José, mas ele perdeu a sua
primogenitura para o seu irmão Efraim. Veja Gênesis 41, 51. E Efraim é meu primogênito, conforme mostra aqui Jeremias 31, verso 9. Então Manassés é o primogênito de José, mas quem é chamado de primogênito é Efraim. Então veja, nem sempre primogênito na Bíblia se aplica ao primeiro que nasceu. Então veja bem aqui esse comentário da Bíblia apologética. Israel, a nação escolhida para legar o Messias à humanidade, também é chamada de primogênita. Quando Moisés declara a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito. Entretanto, como sabemos, Israel não foi o primeiro povo da terra. Então Israel é chamado de meu primogênito, conforme Êxodo 4, 22. Mas Israel não foi o primeiro povo da terra, mas Deus chama de meu primogênito. Então, como observamos, Davi, o grande rei, também é chamado de primogênito. Né? Também o farei, Davi, meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Salmo 89, 27. Todavia sabemos que Eliabe foi o primeiro filho de Jessé. E, no caso aqui, observamos que quem é chamado de primogênito é Davi. Posteriormente, sairia da linhagem de Davi o primogênito da criação, Jesus, o qual nos fez herdeiro de Deus e co-herdeiro dele próprio. Romanos 8,17. Então, Jesus, como primogênito da criação, é porque ele tem proeminência, né? Ele tem a posição de preeminência, prioridade, posição ímpar. Não porque ele foi o primeiro a ser criado, a primeira coisa a ser criada, né? Então, é bom a gente observar isso. Então, o que Paulo quis dizer ao referir-se a Cristo como primogênito da criação, será que podemos interpretar isso de forma literal? Claro que não, né? E se aplicarmos a mesma regra aos demais casos, então, se a gente for aplicar essa mesma regra, né, de primogênito para Abraão, Jacó, Efraim, Israel, Davi, então, eles foram primogênitos no estrito sentido da palavra? Claro que não. Eles foram chamados de primogênitos porque eles tinham uma posição diferente, de prioridade, preeminência, posição ímpar. Então, foram escolhidos como primogênitos nesse sentido, não por ter sido o primeiro. Então, veja bem. Agora, também a gente tem que observar que Jesus, ele é chamado de filho primogênito e unigênito de Deus. Então, no sentido carnal, quando Jesus se tornou carne, ele realmente é o filho primogênito e unigênito de Deus. Porque Jesus foi o primeiro e único filho gerado por Deus na carne. Porque Jesus, ele nasceu como homem gerado pelo Espírito Santo. Então, ele foi o primeiro e único. Não teve outro depois de Jesus que nasceu dessa maneira. Que veio como homem, já tendo a existência anterior. Então, Jesus é o primeiro e único que nasceu de mulher. É o filho primogênito e unigênito de Deus no sentido como homem, né? Então, a gente tem que observar também isso. Então, Jesus ele tem a primazia em tudo, nesse sentido. Então, o apóstolo toma a palavra primogênito para indicar a posição de destaque de Jesus, sua preeminência, ou seja, seu domínio absoluto diante de sua criação. Lemos isso no verso 18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então, se a gente observar, Jesus não foi o primeiro que ressuscitou, mas no sentido de ser o primeiro a ressuscitar para não morrer, Jesus foi o primeiro. Então, ele tem preeminência em tudo, né? Então, é interessante a gente observar isso. Logo, quando Paulo declara que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele,
fica categoricamente comprovado que Jesus não faz parte da criação, mas é o próprio Criador, o que está em concordância com todo o contexto bíblico. Então Jesus, ele é Criador e não criatura, porque Jesus, ele é Deus, assim como seu Pai. Então, conforme Isaías 9:6, Miqueias 5:2, Hebreus 3, verso 8, Jesus, ele é Deus poderoso. Jesus vive desde a eternidade com o Pai, né? E ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, depois de sua vida, morte e ressurreição, todos aqueles que aceitam o Jesus verdadeiro, Criador e não criatura, usufruem também desta primazia, construindo a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritas nos céus. Hebreus 12, 23. Então, a igreja também se tornará os primogênitos, né? Inscritos nos céus. Então, veja, se a palavra primogênito tivesse o sentido de primeiro criado, isto introduziria uma contradição com o contexto aqui de Colossenses. Paulo estabelece em Colossenses 1,16 que todas as coisas foram criadas por Jesus. Se Jesus fosse o primeiro criado, ele teria criado a si mesmo, porque diz que todas as coisas foram criadas por ele, né? Então, se Jesus fosse uma coisa criada, ele também teria criado a si mesmo. No verso 17, o apóstolo Paulo estabelece ser Jesus antes de todas as coisas. Como podia Jesus ser antes de todas as coisas, se ele fosse uma das coisas criadas? Então, veja bem, se Jesus fosse uma criatura, como ele poderia ser antes de todas as coisas? Colossenses 1,18, por fim, estabelece o sentido de supremacia da palavra primogênito, para quem tudo tenha a preeminência. Então, veja bem, Jesus é o primogênito de toda a criação no sentido de que ele tem preeminência, ou seja, ele foi quem criou todas as coisas, e não que ele tenha sido criado, né? Ele foi gerado pelo Pai aqui na terra, e ele é o Filho primogênito e unigênito de Deus aqui na terra, porque nenhum outro nasceu como Jesus aqui na terra, tendo uma vida pré-existente. Jesus é o primeiro e único. E no céu com o Pai, ele vive de eternidade a eternidade. Então Jesus e o Pai, eles sempre existiram. Jesus, uma certa vez, perguntado por Filipe sobre o Pai, Filipe pediu para Jesus: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse: Filipe, eu há tanto tempo estou convosco e ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então Jesus, o verbo de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, sempre existiu com o Pai. Porque o Pai, ele sempre existiu com o seu verbo, com o seu poder e com a sabedoria. O Pai nunca teve um tempo que não tinha sabedoria, que não tinha poder. Ele sempre teve poder, sabedoria. E por isso Jesus, ele sempre existiu com o Pai desde os tempos eternos, desde a eternidade. Então, essa é que é a realidade. Então, Jesus, ele não é uma criatura, ele é Criador juntamente com o Pai e o Espírito Santo. É o que a Bíblia Sagrada nos tem a dizer. E gostaria que vocês divulgassem esse vídeo, dando o like, compartilhando. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, então ajude para que o canal possa crescer mais e outras pessoas possam, então, tirar proveito dessas informações. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.